Saudações galináceas, eu sou Maurício Fedato e esse é o canal Frango na Maromba. Esse vídeo é um pouco diferente dos que eu tenho feito ultimamente. Normalmente eu tenho só uma pauta, venho e falo e procuro fazer vídeos curtos e tudo mais. Mas para esse vídeo eu achei melhor eu escrever bem, deixar bem definido para ficar bem explicado, ter certeza que eu não esqueci de nada também. Recentemente o SBT apresentou o Conexão Repórter Músculos Proibidos. Nesse programa toda a produção demonstra total sensacionalismo e tentativa constante de denigrir a imagem não apenas de usuários de anabolizante, mas também de todos os praticantes de musculação. Já no começo do programa faz-se uma conexão, uma correlação entre musculação e estética. Como se o objetivo maior de todos os praticantes de musculação fosse apenas a questão estética. Se você assistiu e teve uma impressão diferente dessa impressão que foi a que eu tive, que pelo que eu vi a maioria teve, por favor deixe a sua impressão aí nos comentários e o que você pensa que a gente possa ter entendido errado nesse aspecto. Durante diversos momentos afirma-se que os marombeiros estão dispostos a arriscar a saúde por uma falsa perfeição. Em um programa de aproximadamente 1 hora de duração, gastou-se mais tempo afirmando que o uso de anabolizantes traz a ilusão de um corpo perfeito ou uma falsa perfeição do que discorrendo sobre os efeitos dos anabolizantes e seus colaterais. Durante o programa foram apresentadas informações absurdamente superficiais e algumas informações totalmente erradas, sem o menor cuidado de informar ao espectador que a informação estava no mínimo errada. Até entendo não passar a informação correta quando se tenta claramente passar uma imagem negativa desse tipo de farmacológico. O que vai de encontro com as informações detalhadas que a mídia dá sobre assaltos a empresas e até sobre tipos de explosivos utilizados para explodir caixas eletrônicos, e até mesmo como os bandidos conseguem esses explosivos, mas aí não é esse o tema. Agora, nem ao menos informar ao público que a informação está errada e também passar uma informação errada, tanto o Conexão Repórter quanto o Roberto Cabrini perderam totalmente o respeito que eu pudesse ter com relação a eles no que se trata a jornalismo. Pré-hormonais, ao contrário do que foi dito por um cara que foi filmado lá no vestiário de uma academia usando uma câmera escondida, são anabolizantes e são ainda mais tóxicos, são ainda mais prejudiciais para o corpo do que os anabolizantes injetáveis. Tá? O Tribulus terrestris é uma planta utilizada para tratar problemas de libido e muitos marombeiros acreditam ser um precursor de testosterona, enquanto os estudos científicos, alguns apontam que não e alguns são inconclusivos ainda. Não. Imogenin é um anabolizante e provoca o aumento na síntese proteica do corpo todo. Não existe anabolizante com músculo-alvo, ao contrário do que afirmou o próprio Roberto Cabrini, dizendo que o Paulo estava tomando Imogenin para aumentar o peitoral. Eu entendo que ele possa ter dito isso a partir do que o próprio Paulo disse para ele, mas eles deviam, no mínimo, ter apurado essa informação, ter apurado esse comportamento, esse do Imogenin provocar aumento de peitoral. O Roberto Cabrini menciona o caso do Ben Johnson, que foi pego antidoping em 88. Em momento algum foi afirmado qualquer dano à saúde de Ben Johnson, apesar de se tentar fazer essa correlação entre os casos. Ben Johnson se arrepende de ter tomado estanozolol sim, mas se arrepende de ter tomado da maneira que tomou e por ter prejudicado a carreira dele, não por qualquer dano à saúde. Cabrini afirma que a mesma droga usada por Ben Johnson em 88 é usada hoje por Paulo, mas não apresenta qualquer conclusão sobre isso. Apenas faz a correlação entre um atleta de alto nível pego no antidoping e um jovem buscando um corpo mais musculoso. Qual é a relação efetiva em os dois casos? Não ficou claro. Eu fiquei na dúvida até entre o que eles tentaram dizer com isso, porque para mim não diz nada. Dada toda a conotação que eles vinham tentando dar durante o programa inteiro, a única mensagem que isso me passa é de uma tentativa frustrada de denigrir ainda mais a imagem de quem usa anabolizante ou dos marombeiros de modo geral. Esse é outro recurso que eu considero repugnante nos jornalistas hoje em dia, não só da televisão, mas especialmente os da televisão. Joga-se a informação ao espectador dentro de um contexto negativo ou positivo, dependendo do objetivo, e deixa o espectador assumir erroneamente que aquela informação reforça aquela tese que está sendo apresentada. Nesse Conexão Repórter foi apresentada a seguinte informação: no Brasil, quase 2 milhões de pessoas já fizeram uso dessas substâncias pelo menos uma vez na vida. Tudo bem, a informação é correta, é uma informação embasada, e daí? Isso significa o quê? Isso é positivo, é negativo, é o quê? A produção do Conexão Repórter exibiu um vídeo do Scarpelli onde ele fala sobre o Potenai. Quem é do meio e acompanha os vídeos de maromba sabe bem que os vídeos do Scarpelli são bem escrachados, com uma forte carga de humor. Quem acompanha o canal do Scarpelli sabe inclusive que o Scarpelli que apresenta nos vídeos é um personagem, mas a produção do Conexão Repórter não se preocupou em averiguar isso, e se averiguou, decidiu apresentar o vídeo da mesma maneira, ludibriando o espectador, passando uma mensagem diferente da mensagem original do vídeo. Tá? Em um determinado momento, o Cabrini pergunta ao Paulo se ele sabe dos problemas que o uso de anabolizantes pode causar.
E o Paulo responde: pode me dar câncer, pedra nos rins, estragar meu fígado, são os que eu sei. Essa declaração por si só, Paulo já demonstra claramente que ele não tem domínio sobre o que ele está fazendo. Em nenhum momento a produção parte para esse lado que, na minha opinião, se quer denigrir, se quer pegar o lado ruim dessa parte do uso de anabolizante, é isso que tem que ir na parte da desinformação, na quantidade de pessoas que se submetem a hormônios, a anabolizantes, sem ter domínio do que está fazendo, sem saber exatamente o que está fazendo. Uma grande parte dos praticantes de musculação que recorrem a anabolizantes, eu diria até que a maioria, mas eu não tenho nenhum número para embasar isso, tá? Mas a maioria nem sabe manipular corretamente, não sabe fazer a asepsia, não sabe onde aplicar, não conhece todos os procedimentos necessários para um uso mais seguro possível. É mencionado, por exemplo, também o caso do garoto Mike, que morreu, segundo eles, morreu por uso de anabolizante. Tá? A falta de informação foi o que provocou a morte do Mike. Ainda na casa dos 20 anos, com 12 anos de academia, como conta sua mãe, acreditou cegamente na opinião de conhecidos e decidiu ir numa loja agropecuária comprar um anabolizante para cavalo. Passou mal com a primeira dose e morreu depois de complicações na segunda dose. Nenhum anabolizante faz isso, matar com 2 doses, é a falta de informação que faz isso. Por exemplo, em nenhum momento o programa apurou qual foi a dose que o Mike injetou, nem que modo de aplicação e nem onde ele aplicou. Em Londrina, por exemplo, teve um rapaz que quase morreu após injetar anabolizante no pescoço. Claramente o cara não sabe o que ele está fazendo, está se submetendo a um risco. No máximo ele sabe que é um processo arriscado, mas ainda assim ele pega e faz como se fosse, sei lá, como se estivesse chupando uma bala. Na minha opinião, o auge do programa foi colocarem a mãe do Mike, emotiva e sem qualquer domínio do assunto, para convencer o Léo Stronda de que não se deve tomar anabolizante, porque isso mata e não tem nada a ver. Nas palavras dela, vive repetindo isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ela afirma até que ficou doente com isso tudo. Ela ficou doente por causa do sofrimento com a perda do filho. Fosse por anabolizante, por atropelamento ou por um tiro que ele tivesse tomado na rua. Totalmente sem propósito. Ela afirma que o filho começou a ficar forte porque tomava massa. Massa é um hipercalórico. E não é isso que deixa forte, apenas engorda. Eu não confio na capacidade dessa mãe de diferenciar massa muscular e gordura. Deixo aqui meus parabéns para o Léo Stronda. Contra todas as indicações mais inteligentes possíveis, ele aceitou o convite para falar sobre o uso de anabolizante, foi lá e enfrentou o desafio. No Instagram, ele informou que a entrevista com ele durou mais de 40 minutos. Mas cortaram tudo e só mostraram o que lhes convinha. Mas ainda assim o Léo se mostrou firme e defendeu o uso apenas com acompanhamento profissional capacitado, não apenas acompanhamento médico, acompanhamento profissional capacitado. E o melhor de tudo veio dele. O Cabrini perguntou se ele usava e ele disse que não usava mais. E logo em seguida o Cabrini perguntou para ele qual é a maior mentira sobre o uso de anabolizante. E o Léo virou pro Cabrini e respondeu, dizia que não usa. E a conclusão disso tudo, que é o principal, é o âmago dessa questão que eu quero passar para vocês, tirem as suas próprias conclusões. Não comprem cegamente a opinião da mídia ou de qualquer pessoa. Seja crítico, analise os argumentos, veja o embasamento de cada coisa, busque outras informações e tire as suas próprias conclusões. Bom, esse vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, deem um joinha aí no vídeo, assinem o canal e até o próximo vídeo.